amigo brigando com amigo, familiar com familiar, numa pandemia que eu achei que a gente ia se unir mais. Você não pensou? Falou, não, pandemia, todo mundo vai se unir. Era hora de unir todos. Mas foi o contrário. E o Brasil foi dividido. Exatamente, o Brasil foi dividido. E quem pagou essa conta? 526 mil mortos até agora. Por que aconteceu isso? Você fez uma análise da onde começou isso? Radicalismo. O radicalismo traz radicalismo. O que elegeu Jair Bolsonaro? O voto anti-PT. Exatamente. Que tem o Jair Bolsonaro? Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas qual a inteligência do Jair Bolsonaro? Qual a biografia de Jair Bolsonaro? O que ele fez na vida que pudesse fazê-lo um líder que engrandecesse o seu mandato? Você não é capaz de dizer. Na hora certa. Ninguém é capaz de dizer, porque ele não fez. Ele até do exército foi expulso por incompetência, por insubordinação. Quem recomenda rachadinha e acha que isso é normal, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Exatamente. Eu aprendi isso. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. E ele se elegeu com esse discurso anticorrupção. E aí, de repente, anti-PT. O que elegeu o Bolsonaro foi ser o anti-PT. E ele não entendeu isso. Se ele entendesse isso... Nem tem capacidade para entender. Mas ele está mal assessorado. Mas ele está mal assessorado também. Porque se ele entendesse que a principal coisa que elegeu ele, que moveu, foi o antipetismo, ele entenderia que o que o pessoal viu no PT não queria ver no governo dele. Claro. E aí tá repetindo os mesmos erros. Rachadinha ok, tal. O que é? Essa rachadinha é uma coisa normal mesmo? Acontece? Claro que não é normal. Então, você roubar não é normal. Então, mas por que é colocado... Roubo é roubo. Está no código. É colocado como se fosse tá no Código Penal. Não importa se você roubou R$1.000 ou R$1 milhão. Você é ladrão. Para quem não sabe o que é rachadinha, é aquela coisa de você contratar as pessoas e elas devolverem um dinheiro para você, não é isso? Contrata, não trabalha, dinheiro público na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, e depois ela não trabalha e ela fica com 10% ou 20%, dá 80% ou para o vereador ou para o deputado. Isso é roubo. É roubo de dinheiro público. Isso é roubar. O roubo não se caracteriza pelo volume. Roubo é roubo. Exatamente. Entendeu? E se alguém entra aqui na sua casa, rouba o seu equipamento de som, roubou. E se alguém entrou no banco e levou do banco R$1 milhão, roubou também. Os dois são ladrões. Você vai tipificar o roubo de acordo com o Código Penal, mas os dois são ladrões. E eu vejo... Então nós não podemos... a situação anterior também foi uma situação... Nunca se roubou tanto no Brasil. Os fins não justificam os meios, Rogério. Concordo. Não há como justificar alguém que atenda os pobres e os humildes. Rouba mais faz, não existe isso. Rouba mais não faz. Se justifica. Não se justifica. Por isso uma posição de centro é difícil. Você pode dizer, puxa, mas é difícil. Mas é difícil. Mas existe. Uma posição de centro, uma posição equilibrada, que sabe conversar com a esquerda e com a direita, e longe dos radicalismos, longe do populismo. O populismo não leva a nada. O populismo leva ao que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em outros países que se perderam ou na direita ou na esquerda. Hitler o que era? Um direitista, uma extrema-direita. Mussolini na Itália, Benito Mussolini o que era? Um extrema-direita. Um radical de direita, não era de esquerda. Aliás, cresceram, por quê? Se colocaram contra o comunismo. O comunismo, qui in Italia non c'è possibilità. Aí, pá, transformou o fascismo num fascínio que levou milhões de italianos à morte. E a destruição completa da Itália, que só se recuperou depois do final da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha, que foi destroçada também pela guerra, e 6 milhões de judeus perderam a vida, pagaram com a sua vida, e até hoje um drama, um trauma na vida de milhões de pessoas, de descendentes de judeus que foram assassinados, foram eliminados por Adolf Hitler. O que era Hitler? Era uma extrema-direita, um fascínora. Você entende? Tem Stalin do outro lado também. Assim como Stalin. Aí vamos do outro lado. Stalin matou, assassinou milhões de russos pela esquerda. Exatamente. Populismo. E outros tantos. O extremismo, né? O extremismo. Mas o caminho do centro é o caminho do equilíbrio, é o caminho da paz, é o caminho do entendimento, é o caminho do crescimento, do respeito pela democracia, da liberdade, da oportunidade, do respeito por aquelas pessoas que pensam diferente e que não necessariamente pensam como você, e nem por isso devem ser tratadas como antagonistas e eliminadas, ou ameaçadas de morte, ou emparedadas
pelas fake news, ou canceladas, ou por arma no coldre, ou na sua cabeça. Uma versão moderna que é cancelamento, é tirar o emprego da pessoa por causa de pensamentos diferentes. É um erro. Mas a última eleição meio que mostrou que os lados mais extremos não ganharam muita coisa não, né? Você fala das eleições municipais? O Bolsonaro, agora, 2020. O Bolsonaro já está caindo. E o PT já caíram. Foi um recado um pouco, né? Claro. Por isso é que hoje as pesquisas indicam isso claramente. É que as pesquisas estão indicando que o Lula venceria no primeiro turno, quase. Sim, mas indicam também que 50% do eleitorado no Brasil é um nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eles podem ter uma porcentagem grande, mas tem rejeição muito grande. Muito alta. E o Bolsonaro fazendo jus, porque todo dia faz bobagem, todo dia comete atrocidades. E a lembrança do Lula não traz esse entusiasmo, traz a circunstância de que hoje ele venceria o Bolsonaro. Mas as eleições são em outubro de 2022, e o Lula quer não mais, agora. O Lula quer mais que o Bolsonaro continue. Ele não quer que o Lula... O melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, evidente. Exatamente. Não é ter alguém que seja capaz de enfrentá-lo. E o melhor adversário para o Bolsonaro. E sim alguém que já sucumbiu à sua própria conduta e sucumbirá ainda mais ao Lula. O Bolsonaro está assim, no desfiladeiro. Mas aí eu vou ter que fazer uma provocação. E na eleição, quando você se aproximou do Bolsonaro, naquela época você não tinha noção que ele ia se tornar o que era hoje? Não. Porque era o antipetismo. Você também estava batendo no PT. Eu venci o PT, como é que eu poderia votar no PT? Exatamente. Eu venci o Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Como é que eu podia votar no PT? E eu não anulo o voto. Isso, por princípio, eu não anulo nem cancelo o voto. Eu não voto em branco e nem cancelo. Eu tenho lado. Decisão. E tomei uma decisão. Agora, eu ouvi do Bolsonaro que ele teria Sérgio Moro como ministro. O que ele fez com o Sérgio Moro? Defenestrou, demitiu o Sérgio Moro e hoje ainda intimida o Sérgio Moro. O Sérgio nem está vivendo mais no Brasil, está vivendo em Washington, nos Estados Unidos. Vou fazer um programa liberal, vou desestatizar, privatizar. O que privatizou? E a TV? Nada. A TV Lula, Brasil, sei lá como é que ele chama. Chamava de TV Lula, né? Lembra? Continua, tá lá. Vou acabar, vou ter... Que é um absurdo, tá lá. Cheio de gente fazendo o quê? Só exaltando. Bolsonaro é o máximo, Bolsonaro é um gênio, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. O dia inteiro deve ter lá 400, 500 pessoas ganhando salário de dinheiro público para ficar exaltando a figura do Bolsonaro. Não cumpriu com nada, ainda agrediu o meio ambiente, colocou fogo em parte da Amazônia, um absurdo completo. Em 2 meses de governo Bolsonaro, eu disse, mas que erro que nós cometemos, eu inclusive. E eu não tenho compromisso com erro, Rogério. Eu errei ao votar em Jair Bolsonaro, como milhões de outras pessoas também erraram, porque acreditaram que ele poderia simbolizar o anti-Lula e um governo liberal, um governo pró-Lava Jato, pró-a justiça, sem corrupção, etc. Olha aí a CPI do dólar. Não, pode comprar. Compra a vacina, mas lembra que tem $1 para mim e eu vou dividir esse dólar com outros, mas pode comprar. Faz rachadinha, uma boa. Né? 01, 02, 03, pode fazer rachadinha, porque o pai do 01, do 02, do 03 fez rachadinha e ensinou os filhos a fazerem rachadinha. Olha onde é que a gente foi parar. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. Eu não quero ser descortês aqui, nem fazer acusações para ninguém. A justiça fará isso. E a justiça divina também. O meu campo é outro. O meu campo é do Brasil, das pessoas de bem. É possível reunir no Centro Democrático pessoas de bem e colocar o Brasil numa posição que gere emprego, gere oportunidade, atenda aos mais pobres, tire essa diferença colossal entre os mais ricos e os mais pobres. E para isso, você não precisa criar vulnerabilidade para os mais ricos, cria oportunidade para os mais pobres.